Senhor, classe Atalaias, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E a semana foi boa? Espero que tenha sido proveitosa e que essa possa ser melhor ainda. A aula passada, na aula 11, vimos com a professora Ana conceituar ou preconceituar. Tá sabendo disso aí? Viu a aula? Prestou atenção? Se não prestou, não tá sabendo, tá esquecendo, olha lá o vídeo da professora Ana que tá lá no nosso grupo e também tá no grupo lá do YouTube da EBD. Tá bom? Nossa aula hoje é a aula 12, claro, evidentemente, moda, mania e companhia. Tá bom? O texto básico é Marcos capítulo 12, do verso 13 ao 17, certo? Aí você vai dar uma pausa no vídeo e você vai ler, certo? Mas esse texto fala quando os escribas, os fariseus herodianos foram lá chamar Jesus. Vem cá, Jesus, não sei o que. E ele perguntou assim: é lícito pagar imposto a César ou não? Aí Jesus manda pegar uma moeda e diz aí: tem o que aí na esfinge? Tem o que aí no desenho da moeda? A cara de César respondeu. Então o que Jesus disse o que? Dá a César o que é de César, o que é a Deus de Deus, né? Aí uma perguntinha básica que tem aqui na lição: depois que você creu em Jesus, tem sido difícil decidir sobre que lugares você frequentar, sobre roupas que você deve vestir e coisas que você deve fazer? Tem sido difícil depois de aceitar Jesus? Ou tem sido fácil? Não, a vida com Jesus é top, é maneira, claro que é, né? Evidentemente. Mas tem sido difícil para você? A gente tem que ter a convicção e a certeza dessas coisas. Por que a gente não deve falar palavrão? Por que a gente não pode beber? Por que a gente não deve fazer tatuagem? Por que fazer tatuagem ou não? Por que fazer certo tipo de coisa? Por que a gente não deve fazer isso? A gente tem que ter a convicção daquilo que a gente crê, né? Tem uma certeza adquirida, tem a ver com a identidade. Identidade. Você faz porque eu não quero, porque eu estou alicerçado na palavra, a palavra diz isso, aquilo. Você tem que ter a certeza, a clareza, certo? E a motivação tem a ver com aquilo que impulsiona você a fazer algo. Para que você vai fazer aquilo? Tem a ver com o quê? Entendeu? É esse tipo de coisa. É o tópico 1 que fala da nossa lição: aparências enganam. Os homens, nesse texto que eu falei rapidamente, que eu espero que vocês tenham lido, eles foram contratados para pegar Jesus aí em contradição, né? Porque Jesus ensinava a palavra de Deus, cara, e não julgava as pessoas pela aparência, entendeu? Ah, porque ele era escriba, ah, porque ele era sacerdote. Não, ele pregava o que a palavra dizia, né? E tinha autoridade para mudar conceitos, crenças, valores e até indivíduos. Mas aqueles indivíduos estavam claros aqui na palavra que eles não criam nisso. E passavam o papel de ridículo, né? Porque que palavra Jesus deu? De onde Jesus tirou isso? Que tanta sabedoria? Dá a César o que é de César, que é Deus, que é de Deus. E às vezes a nossa vida está assim, como esses escribas, esses fariseus, herodianos. Às vezes fingimos ter uma relação com Deus e fazemos papel de tolo. Não podemos viver de aparências atalaias do Senhor. A gente se comporta assim, um pouquinho aqui na igreja, bem comportado na igreja, essas coisas, mas quando chega no colégio, quando chega na rua, só Deus sabe o que é. Eu não vou nem dizer a palavra. Não, você não pode ter dois comportamentos. Você não pode ter duas faces. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer a outro, aborrecer um e agradar outro, né? Não podemos viver no mundo e viver na igreja. Não comportamos no mundo de uma maneira e chega na igreja e se comportar de outra. Não, não podemos fazer isso. Claro que devemos fazer a diferença nesse mundo. Jesus, por exemplo, com seus discípulos. Jesus não pegou seus discípulos e botou ele lá numa escola de discípulos, lá isolada, longe do mundo, para não pecar, para não ter contato com o mundo. Não, ele ensinou seus discípulos na terra, para que os seus discípulos pudessem fazer a diferença na terra. Então é isso que devemos fazer aqui na terra: ser discípulos de Jesus e fazer a diferença nesse mundo. Se você não faz a diferença, algo tem de errado. Porque se você não faz a diferença, você é igual aos outros.
Entenderam? Então, as aparências enganam. O nosso primeiro subtema: faça a diferença. Você é discípulo de Jesus, então você deve fazer a diferença. Tópico 2: sobram regras e faltam convicções. Jesus estabelece um princípio: dá a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Certo? Aqueles homens achavam que conheciam a Deus. Eles sabiam a regra do imposto e que precisavam dar a César. Era imposto aquilo ali. Feito hoje, temos vários impostos, como IPTU, IPVA, ICMS, nas coisas que a gente compra, tem vários impostos. Isso é claro e evidentemente, a gente tem que pagar esse imposto para a gente ter uma regularidade. E esse povo, naquela época, sabia que deveria pagar imposto, né? Mas não entendiam o princípio da consagração e o que precisavam dar a Deus. Eram religiosos, mas se perdiam nas próprias regras, né? Porque na época também se dava dízimo e oferta, como se dá hoje também. Aí eles queriam pegar em Jesus em contradição. Aí um segredo que eu tenho que dar para vocês aqui. Quando Jesus disse assim: dá a César o que é de César, é obrigação. Quando Jesus fala: dá a Deus o que é de Deus, é o resultado natural daquele que crê em Jesus, né? Quando a gente crê em Jesus e dá de coração, não dá o sobejo, como Coríntios fala 9, Deus ama quem dá com alegria. Ou aquela história da viuvinha, que tem até amigo, a viuvinha, pôs na caixinha. Isso, deu o seu melhor. Quem dá a Deus o que é de Deus, vive o resultado natural que creu em Jesus. Essa é a lição que Jesus passou para aquele povo, os escribas, os fariseus, os herodianos. Amém? Princípio bíblico sobre a moda e as manias. A Bíblia não dita moda sobre roupa, mas tem alguns princípios que a gente deve ter para a nossa vida. Um princípio básico que a gente deve aprender é a decência, respeito a si, aos outros. A gente deve se vestir bem e guardar aquilo que é nosso para a gente mesmo. A gente não deve mostrar para outras pessoas, chamar atenção pelo decote, pelo uso das roupas apertadas. Isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. Por isso que a gente tem o Espírito Santo para nos orientar. Primeiro de tudo, a gente deve ter decência. O segundo motivo é modéstia, a ausência de vaidade, né? Ou seja, ou de luxo. A gente não deve comprar uma roupa porque ela é cara demais. Não, porque é da Nike. Não, porque essa camisa é boa, porque é da Adidas. Não, porque o sapato aqui é... não sei de qual a marca. Só me lembro dessas duas. Mas tem várias marcas aí, né? Que vocês conhecem, né? Claro que tem algumas coisas de algumas marcas que são boas. Não são proibidas de você usar coisas boas de marca. Mas você tem que ter a capacidade de entender se você tem condição ou não de ter aquela roupa. Entendeu? E o terceiro tópico diz como bom senso. A gente tem que ter bom senso ao usar as roupas. Você vai para a praia de terno e gravata e as meninas vai para a praia de vestido de casamento? Não. A gente vai para a igreja de maiô? Não. A gente deve saber vestir as roupas. Isso é um conceito básico, é ter bom senso. Então, cada roupa é para cada ocasião. Tá bom? Santidade e a moda. Tem alguma coisa em comum? O que é santidade? Santidade é absorver os valores da pessoa que você mais admira. Quem é? É Jesus. A gente admira Jesus. Então a gente é santo, é separado, é remido do Senhor, é separado desse mundo. A gente vive nesse mundo, mas é separado para fazer o quê? A diferença, como disse a vocês. Então a santidade leva ao resultado de convicções imutáveis.
tem a ver com a nossa identidade com Cristo. Quando a gente tem a santidade e temos a santidade em Cristo, leva-nos a ser diferente, a fazer a diferença. Entenderam, pessoal? Quando você tem essa santidade no Senhor, você é diferente. Você faz a diferença. As pessoas notam a diferença, seja na tua escola, no teu trabalho, na faculdade, na rua, em qualquer outro canto, na tua família, tua mãe, teu pai, teu avô. Todo mundo nota a diferença. Porque o Espírito Santo habita em tu e faz a diferença. E você faz a diferença. E podemos ter vários exemplos aí, como Hebreus 11, lá em Hebreus 11, verso 4, sobre os heróis da fé. E eles fizeram muita diferença. Vai lá, abre tua Bíblia lá e dá uma olhadinha nos heróis da fé. Tá bom? Conclusão, para a gente encerrar. É provável que neste momento tenhamos que reconsiderar uma série de comportamentos que temos tido. É provável que precisamos mudar certos hábitos, modas, manias que são nocivas para o discípulo de Cristo que somos. Então, todos nós temos que matar a nós mesmos todos os dias. Devemos nos sacrificar, nos santificar ao Senhor. Matar essa carne velha. Todo dia a gente tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. E todo dia a gente tem que aprender coisas novas. Temos que mudar, temos que aprender, temos que subir para o alvo. Então, saiba nessa manhã que você não é influenciado pela moda que está aqui no mundo. Você não é influenciado por aquilo que mostram na TV, ou no YouTube, ou na internet. Você deve ser influenciado por Jesus. Você deve seguir o exemplo de Jesus. Jesus não mudou, por mais pressão que teve Jesus com os escribas, com os fariseus, nessa ocasião que lemos sobre o imposto. Ele não foi influenciado. Ele sempre pegou a palavra do Senhor. Devemos aprender que em Cristo não vive de aparência. 2. Devemos ter a consciência que a nossa vida é do Senhor. Se não tivermos convicções, o mundo, a moda e as manias vão determinar as nossas ações. Se você não tiver a convicção em Cristo, que você é cristão em Cristo, não porque sua mãe leva para a igreja ou porque você é obrigado a ir, você vai ser uma presa fácil para o mundo. Tenha a convicção que Jesus te ama e Jesus te salvou. E Jesus quer que você faça a diferença neste mundo, que você possa fazer mais discípulos. Amém? Então, que você possa aprender nesta lição. Deus abençoe e um excelente dia para vocês.